Rapaziada, celular até R$1.000. Eu sei que não faz muito tempo que eu fiz um vídeo falando sobre os melhores celulares pra você comprar até essa faixa de preço, mas como sempre tem muitos modelos que acabam saindo, ficando um pouco indisponíveis, como foi o caso do último vídeo. Não só isso, outros modelos também mudam de preço, e é por isso que no vídeo de hoje eu resolvi atualizar a lista dos melhores celulares pra você comprar até R$1.000. Bom, mas então sem mais enrolação, bora logo pro vídeo. E lembrando, o link de todos os produtos vão estar aqui na descrição. Bom, vamos lá, começando pela marca que vocês mais me pedem, por incrível que pareça, é uma marca que eu recebo muita pergunta sobre smartphones, principalmente baratinhos, que é a nossa queridíssima Xiaomi, cara. A Xiaomi, ela tem um leque de opções baratinhas, e sendo muito honesto, ela é a menos interessante dessa lista, principalmente no quesito de processador. Aqui no caso, na Xiaomi, a gente tem vários modelos que a gente encontra abaixo dos R$1.000, como o Poco C65, mas sendo muito honesto, nenhuma dessas opções, na minha opinião, vale a pena, principalmente por conta do seu processador. E acaba que a melhor opção que a gente acaba encontrando dessa marca é o famoso Redmi Note 12 4G e o Note 13 4G, que adivinha, são praticamente idênticos. Basicamente o que muda mesmo é o design e também o fato de um ser mais recente que o outro. Mas resumindo, aqui a gente tem uma tela extremamente interessante e eu diria que é a melhor dessa lista. E no caso, uma tela AMOLED com 120 Hz, 6.67 polegadas, que é uma configuração bem padrão que a Xiaomi usa. Além disso, já traz uma câmera de 50 megapixels com uma lente de abertura f1.8, que detalhe, guardem essa informação, porque praticamente todos os celulares hoje em dia estão usando essa configuração, a câmera de 50 megapixels com uma lente de abertura de f1.8. Além disso, ele já é disponível em 64, 128 ou 256 de armazenamento e 4, 6 ou 8 GB de RAM. E como eu falei, o ponto principal dele é o processador, mas ao mesmo tempo é o que torna ele menos interessante dos modelos dessa lista. E o fato de eu recomendar ele em específico é exatamente pelo fato dele trazer simplesmente um Snapdragon 685. E resumindo a conversa, ele é uma evolução um pouquinho mais potente do Snapdragon 680, que, como eu já falei em vários vídeos do canal, é o processador que eu gosto de usar de base para modelos de entrada, para modelos de celulares de entrada. Isso porque ele entrega a potência minimamente necessária para você conseguir usar no dia a dia sem muita dor de cabeça e até dar conta de rodar um joguinho ou outro, tipo um Call of Duty da vida, nada extremamente pesado. Então, como eu falei, para uso no dia a dia, até para jogar um joguinho ou outro, vai ser excelente. E o ponto principal que eu citei, que ele acaba se destacando em comparação com outros modelos, é porque a maioria vem com um Helio G85 ou um G84 ou até um G80, e acaba que o Snapdragon 685 chega a ser 15% mais eficiente. Sem contar, eu particularmente gosto muito da MediaTek hoje em dia, mas esses modelos muito de entradas, realmente o desempenho não é tão interessante assim. Tem um modelo específico que se destaca bastante, e inclusive eu vou citar. Além disso, ele já traz 5.000 mAh e ele é o celular que carrega mais rápido dessa lista, com capacidade de 33 watts. Com relação ao seu preço, de atualmente ele varia em torno aí dos seus R$900. Já subindo um degrauzinho a mais, um outro modelo que eu deixava um pouco de lado, mas é relativamente interessante, que é o Moto G14. Como eu falei, eu critico bastante a Motorola, mas como eu sempre cito, os modelos de entrada dela são muito bons, e nesse caso aqui a gente tem um celular bem completinho. Aqui ele traz uma tela IPS LCD de 6.5 polegadas, não é 120 Hz nem 90 Hz, é só 60. Eu diria que dessa lista é o que tem a pior tela, que inclusive ele utiliza uma proteção que é o Panda Glass, que é uma proteção bem mais fraca em comparação com o Gorilla. Traz 128 ou 256 de armazenamento e 4 ou 8 GB de RAM. Traz a câmera traseira na mesma configuração que eu já citei. E um ponto que ele acaba se destacando é com relação ao processador, que nesse caso ele traz um Unisoc Tiger T616, que sim, provavelmente você nunca ouviu falar dessa marca, mas ele é como se fosse um modelo utilizado em celulares mais baratos, porque realmente ele tem um custo um pouco menor. Não é um processador que traz muitas tecnologias. Eu particularmente não gosto muito de recomendar esses processadores, porque na maioria das vezes eles não entregam um bom desempenho, mas esse modelo em específico traz um desempenho muito bom. Ele se assemelha muito ao Snapdragon 680, em alguns casos chega até a ser mais potente, e realmente para uso no dia a dia, e como eu falei, para jogar um joguinho ou outro, ele acaba se destacando bastante. Mas o ponto principal dele é com relação ao preço, porque ele, por incrível que pareça, é o celular mais baratinho que eu recomendo você ter. Hoje, atualmente, ele varia em torno aí dos seus R$700 a R$800. Mas, sendo muito honesto, caminhando agora pro melhor custo-benefício que a gente tem nessa faixa de preço, na verdade, um dos melhores custo-benefícios que a gente tem, que é simplesmente o Samsung A15 4G e o A15 5G. Eu diria que ele é o melhor custo-benefício porque esses celulares são os mais completos que a gente acaba tendo. Isso é um ponto que a Samsung se destaca muito em comparação com a maioria dos celulares. Ela entrega um preço bom, não necessariamente é o mais potente, mas entrega um processador bom, uma tela boa e principalmente câmeras boas. Então ele entrega em todos os aspectos. Inclusive, aqui a gente tem uma tela Super AMOLED com 90 Hz de taxa de atualização, uma tela de 6.5 polegadas, que inclusive é muito boa. Tem 4, 6 ou 8 GB de RAM, 128 ou 256
256 de armazenamento, traz aquela mesma câmera, só que aqui a gente tem um ponto extra que é com relação à qualidade dela. O Samsung, além de tirar fotos maravilhosas por conta do pós-processamento que a Samsung faz, os Samsungs em específico, na minha opinião, dentre os Androids, eles são os melhores para gravar. Eu particularmente gosto muito do desfoque, a coloração que a Samsung coloca nos vídeos, então realmente esse é outro ponto que ele se destaca. E o principal, que é o processador, e aqui no caso da versão do 4G ele vem equipado com um Helio G99, um processador da MediaTek, que diferente dos outros modelos que eu citei, esse modelo aqui é muito bom. Ele já dá um pau no Snapdragon 680, no Unisoc e no Snapdragon 685. Ele é um processador que, além de ser extremamente potente para uso no dia a dia, obviamente levando em consideração a faixa de preço, ele já entrega um bom desempenho para jogos, novamente, nada extremamente pesado, mas assim, levando em consideração o preço que ele é vendido, ele é simplesmente absurdo. É uma performance muito boa, não é um processador que esquenta muito. E aqui a gente tem a sua outra versão, que é o A15 5G. No caso, ele vem com Dimensity 6100 Plus. Tá sendo um processador muito utilizado nessa faixa de preço e realmente é muito bom, tanto para uso no dia a dia, como também para performance em jogos. Aqui a gente já tem um processador que sim consegue dar conta em alguns games um pouquinho mais pesado, mas quando a gente fala de potência também é para uso no dia a dia. É um celular que consequentemente vai travar menos, vai dar conta de rodar mais softwares, mais aplicativos. O ponto principal é o preço. Hoje atualmente o 4G tá em torno de seus 800 a 900 reais, enquanto o 5G fica variando em torno de seus 900, 1000 reais. Porém, o A15 5G não é o que eu mais recomendo. Sim, tem um clickbait aí, que no caso seria o M15 5G, o modelo que eu mais recomendo. Ele é exatamente a mesma coisa, a mesma configuração do 5G, só que ele tem uma bateria maior, vai de 5.000 para 6.000 mAh, e ele é mais barato. Hoje atualmente ele fica na casa aí dos seus 900 reais e é o melhor custo-benefício nesse preço. Mito, tem um modelo em específico que, na minha opinião, consegue bater de frente com o custo-benefício desses caras, que é simplesmente o Moto G34. Realmente, dessa faixa de preço, ele é um dos poucos que consegue ser tão completo quanto um Samsung. Aqui a gente já tem uma tela de 6.5 polegadas IPS LCD com 120 Hz. Um ponto negativo dessa tela é que, além daquela proteção meio fajuta que a Motorola coloca, ele tem resolução só HD. Pô, Motorola, eu tenho que te defender, mas fica difícil. Além disso, ele já traz 64 ou 256 GB de armazenamento, 4 ou 8 GB de RAM, mas o ponto principal, a joia da coroa, a cerejinha do bolo, é simplesmente o processador que vem nele, que é um Snapdragon 695. Para um efeito comparativo, era o mesmo processador que vinha no Poco X5 5G, que era um processador, era um celular maravilhoso. E realmente, esse processador é top. Além para uso no dia a dia, ele tem um ponto extra, na verdade, dois pontos extras na minha opinião, que é primeiro, tanto a performance para uso no dia a dia, como performance em jogo. Na verdade, eu tô repetindo uma parte. Performance em jogo, ele realmente acaba sendo mais potente, tendo uma eficiência muito melhor. Realmente, Snapdragon acaba sendo incomparável nesse quesito. E aqui um outro ponto também, ele traz a mesma configuração de câmeras que eu citei. E o Motorola, ele traz fotos muito boas, vídeo relativamente bons também. E um ponto extra, na minha opinião, é que o Snapdragon normalmente ele tende a ter um pós-processamento um pouco melhor para fotos. E realmente, esse celular, na verdade, os celulares da Motorola no geral, eu acho maravilhosos para tirar foto. Com relação ao preço dele, hoje atualmente ele varia em torno dos seus 800 a 900 reais. E, na minha opinião, uma das melhores opções que a gente pode ter na faixa dos 1000 reais cravado, que é simplesmente ele, o queridíssimo Moto G54 5G. Cara, não necessariamente ele é a melhor opção no quesito de conjunto, mas ele é o que traz o processador mais potente dessa faixa de preço. E aqui a gente também já tem uma melhora em comparação com o G34. Então aqui a gente tem um armazenamento de 128 ou 256. Ele tem 4, 8 ou até 12 GB de RAM. Essa versão de 12 GB de RAM nem eu sabia que tinha. É tipo extremamente difícil de encontrar, mas no geral esse smartphone também traz aquela função de RAM Boost. Praticamente todo smartphone tem isso, que é você pegar parte do armazenamento e usar como memória RAM. Como eu disse, tem câmeras muito boas e além de uma tela de 6.5 polegadas, que já é Full HD aqui, também IPS com 120 Hz, a gente tem o queridíssimo processador, que nesse caso é um Dimensity 7020, que, mano, é potente pra um caralho nessa faixa de preço. Ele dá um pau em todos os celulares que eu cito. Tipo assim, é um processador simplesmente absurdo. No geral, eu pago um pau, por exemplo, Dragon, pra Qualcomm no geral. Mas assim, a MediaTek tá foda em processadores. Já não basta o Poco X6 Pro ser um dos melhores na faixa de preço e trazer um Dimensity. Aqui a gente tem um Dimensity 7020, que é um processador muito potente, tanto pra uso no dia a dia, como também pra performance. Ele é um processador que já dá conta de rodar games um pouco mais pesado, até um Gauge Impact. Tem um consumo de bateria maravilhoso. Não só isso, ele mantém uma temperatura também muito boa. E como eu falei,
falei, com relação ao seu preço, hoje atualmente ele varia em torno aí dos seus R$1.000. Sendo muito honesto, ele é o melhor que a gente acaba encontrando. O único que consegue bater de frente com ele no quesito de potência é o irmão gêmeo dele, que é o Moto G73, que ele traz um Dimensity 930, que é tão potente quanto, se não um pouquinho mais, mas ainda assim eu prefiro o Moto G54, o conjunto dele é um pouco melhor. E se você tem um pouco mais de grana para investir, fugindo até um pouco da faixa de preço, mas eu gosto de citar, é o Samsung M35 5G. Isso porque realmente ele é muito completo, custa um pouco a mais de R$1.000, mas realmente é absurdo. Aqui a gente já tem uma tela Super AMOLED de 120 Hz, tem câmeras muito boas, já vem equipado com 8 GB de RAM, 256 de armazenamento e o ponto principal, que é o processador, que nesse caso ele vem com o Exynos 380, que, mano, é um processador extremamente potente da Samsung. Principalmente nessa faixa de preço, ele é simplesmente maravilhoso, tem uma performance incrível e hoje atualmente fica na casa aí dos seus R$1.300, R$1.400. E novamente, links de todos os produtos vão estar aqui na descrição. Bom, e eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos. Lembrando, eu tenho outras redes sociais. E eu acho que é isso. Eu fico por aqui. Valeu e falou!